Gostaria de cumprimentar os presentes e a todos os que acompanham este evento em transmissão simultânea pelo canal YouTube deste tribunal. Sejam todos bem-vindos, que todos tenham um excelente aproveitamento neste seminário tão bem organizado que começa nesta noite. Gostaria de agradecer também a organização desse evento, pelo convite, pela oportunidade de participar, de poder compartilhar ideias e de, eventualmente, contribuir com a evolução do pensamento que se firma na advocacia e na magistratura a respeito das modificações introduzidas pela Lei da Reforma Trabalhista. Este primeiro painel, ele inaugura uma sequência de indagações. Um novo direito sindical, uma nova petição inicial, uma nova sentença, uma nova justiça do trabalho. Esta primeira indagação e as que serão discutidas nos painéis que acontecerão amanhã, permitem já de imediato identificar um sentimento que paira na advocacia e na magistratura do trabalho nesse momento após a publicação da Lei 14.467, que é o sentimento de dúvida, o sentimento de insegurança e também de algumas perplexidades diante das profundas modificações introduzidas por essa lei. Já tive a oportunidade de destacar em outras oportunidades a profunda ruptura com o processo democrático de produção legislativa que ocorreu com essa lei. Todos nós acompanhamos, sabemos disso. Não se permitiu aos diretamente atingidos opinar, discutir, criticar e as poucas opiniões contrárias sequer foram ouvidas. Debates e audiências públicas que aconteceram foram limitados, foram restritos, não se permitiu o necessário amadurecimento sobre a diversidade de temas que foram incluídos nesta reforma. Mudanças tão significativas como as que vieram demandariam meses e, quem sabe, anos de amadurecimento, como ocorre com toda a grande construção legislativa, como aconteceu com os atuais Código Civil e Código de Processo Civil. O que a nação viu foi atropelo, foi vontade política de aprovar, nas duas casas legislativas, um texto normativo que, sob o argumento de que era necessário modernizar as leis do trabalho, na realidade acabou vindo a solidificar certos interesses, especialmente interesses econômicos, de alguns segmentos, fortes segmentos empresariais. Como resultado imediato, então, dessa vontade parlamentar, a CLT, que já vinha sendo desconfigurada de forma paulatina, acabou se transformando num estatuto sem identidade. Os que acompanham a evolução do direito do trabalho no Brasil já bem sabem que as leis trabalhistas, ao passo em que evoluíram positivamente desde o início do século XX até atingir o seu ápice com a Constituição de 88, também vinham sofrendo abalos gradativos nas últimas décadas, sim. Mas algumas dessas oscilações até podem ser explicadas, talvez, pelo processo histórico natural de evolução e de declínio que ronda as coisas e as ideias presentes no mundo. O processo social de conquista de direitos sempre se sujeitou a esse movimento contínuo de ascensão e de declínio. Nesse movimento, no entanto, no atual estágio da humanidade e com a compreensão que se tem a respeito dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e com a compreensão que se tem da impossibilidade do retrocesso social, o que menos se poderia esperar nesse momento seria um ataque tão violento às bases do direito do trabalho, que foi construído e fortalecido à luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos e à luz do constitucionalismo contemporâneo. Parece que não se percebeu que o choque
seria iminente. E talvez, se percebido, talvez nem pudesse mesmo ser evitado, dada a vontade política. O fato é que a ameaça se tornou lei, ela está aqui, e com ela muitas modificações, algumas muito profundas, atingindo as próprias bases de constituição do direito do trabalho, sem contar com a possibilidade aqui de expansão para outros campos do direito. A suposta modernização da CLT ficou no pretexto de tudo que já se debateu, que já se analisou até agora, que se estudou, aquilo mesmo que valeria a pena ser modificado, receber esforço para modernizar, continua intacto na CLT. O que se modificou, com poucas exceções, foram alguns dispositivos que, na realidade, não são tão expressivos, porque, na grande maioria, o que se modificou veio para trazer incertezas, para acentuar as desigualdades inerentes às relações de trabalho e ainda tornar mais precárias as condições de vida e de trabalho das pessoas, sem considerar aqui os obstáculos criados no aspecto processual e de funcionamento da própria estrutura da Justiça do Trabalho. Bem, uma coisa parece bastante clara até esse momento, é que a reforma ela não afeta apenas o direito do trabalho, mas também o direito constitucional, afeta o direito civil, afeta o direito processual e outros ramos, inclusive ramos construídos com base em um sistema de proteção como é o direito do consumidor. Me parece mais do que necessário que expoentes destes outros ramos do direito passem a se preocupar com o que pode vir na sequência. Me parece que o que veio agora foi só o começo. E entre os diversos pontos e aspectos afetados pela reforma, o painel propõe, então, um olhar especial sobre o direito coletivo do trabalho e, mais particularmente, sobre o direito sindical, que é um segmento fundamental do direito laboral. O tema do painel, então, é o direito sindical e de que forma a liberdade sindical foi afetada no que se refere aos ajustes coletivos. Esse desafio, essa pergunta, um novo direito sindical após a reforma trabalhista, parece pedir a análise de pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é se a lei da reforma trouxe mudanças tão substanciais ao ponto de transformar o direito sindical que nós conhecemos em um novo direito sindical. E o segundo ponto é se essas mudanças realmente afetarão e de que forma poderão afetar as liberdades sindicais, principalmente no aspecto dos ajustes coletivos. Então, iniciando por essa primeira perspectiva, né, se a lei realmente, a lei da reforma trouxe mudanças tão substanciais ao ponto de modificar o atual modelo, eu iniciaria aqui fazendo uma breve referência ao sistema sindical como nós o conhecemos hoje, né? Os doutrinadores nacionais já vêm há algum tempo destacando que o direito coletivo do Brasil foi reiteradamente ofuscado ao longo da construção do direito do trabalho, desde o século XX, por força da construção normativa que se verificou até a Constituição de 88. Com a nova Constituição, o direito coletivo, em geral, ele assumiu dimensões nunca vistas antes no país. Isso em seus principais institutos, como a negociação coletiva, os sindicatos, a greve, os interesses coletivos, os interesses meta-individuais e, especialmente, o aspecto das liberdades sindicais, né? Os sindicatos, neste sentido, ganharam força, no sentido da sua força de atuação. Sabemos que a principal função do direito coletivo, que deriva até da própria função do direito do trabalho, é a melhoria das condições da contratação da força de trabalho na ordem econômica. Isso, claro, a partir dos princípios e valores próprios do direito do trabalho. Essa principal função, né, que é a melhoria das condições de contratação,
ao lado da função de gerar normas jurídicas e de pacificar conflitos sociais e econômicos, no nosso sistema, desde a Constituição de 88, não subsiste mais sem a participação do principal sujeito, que é o sindicato da categoria profissional, Sindicato dos Empregados. Por essa razão, é fundamental refletir sobre esse ser coletivo. Aqui, usando a expressão do ministro Maurício Godinho Delgado, né, em que atribui essa qualificação de ser coletivo ao sindicato, né? Embora, claro, aqui também sejam seres coletivos os sindicatos de empresas e a própria empresa. Mas a ênfase que vamos dar é ao sindicato profissional, Sindicato dos Trabalhadores. Estamos falando do principal sujeito do direito coletivo, o que representa as categorias de trabalhadores. E devemos lembrar aqui que os trabalhadores só ganham corpo, ganham estrutura e ganham potência de ser coletivo por meio das suas entidades associativas, que, em regra, são os sindicatos, que devem agir, evidentemente, em nome e em favor dos trabalhadores. O núcleo de desenvolvimento do direito coletivo assenta-se na formação e na atuação dos sindicatos de empregados. No Brasil, essa atuação dos trabalhadores nas questões jurídicas, sociais e econômicas de caráter coletivo, desde a Constituição de 88, portanto, ficou fundamentalmente restrita às entidades sindicais, que ganharam poderes bastante amplos de representação e de defesa da categoria. Se for analisada a evolução do sindicalismo no mundo ocidental, logo a gente vai perceber alguns padrões de organização do sistema sindical. E aqui eu vou destacar dois desses padrões. O primeiro é o sistema que leva em conta os critérios de agregação dos trabalhadores. Pode ser uma agregação por ofício, por empresa, por categoria profissional, por ramo de atividade empresarial. E o segundo critério é o que trata da contraposição entre duas formas de outorgar ou mais liberdade ou menos liberdade aos sindicatos, conforme for a regulação, e aí nós teremos o sistema do unitarismo ou do pluralismo sindical. Quanto àquele primeiro padrão, os critérios de agregação dos trabalhadores, no Brasil, a Constituição de 88 fixou como modelo a categoria profissional, para definir, então, o critério de agregação de trabalhadores e a representação dos sindicatos. No que se refere ao segundo padrão, que é essa contraposição entre formas de dar mais liberdade e de dar menos liberdade, no Brasil, desde a década de 1930, e mesmo depois da Constituição Federal de 88, adota-se o sistema da unicidade sindical, ou seja, um sindicato único, por força de lei, por categoria e para a mesma base territorial. Portanto, nós adotamos no Brasil, nessa perspectiva estrutural, um sistema de restrição de liberdade sindical. Os sistemas de maior liberdade sindical, a gente vai encontrar o pluralismo ou a unidade prática de sindicatos, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, Alemanha, enfim, países sempre mais desenvolvidos. E aqui eu lembro que a Convenção 87 da OIT, ela propõe a adoção pelos países de um sistema de plena liberdade sindical, não no sentido de que a lei imponha a pluralidade, mas no sentido de que não cabe à lei regular a estruturação e a organização interna dos sindicatos, cabendo a estes definir, enfim, sobre suas bases e sobre sua representação. Bom, a Convenção 87, todos sabemos, não foi ainda ratificada pelo Brasil. Então, quanto ao sindicalismo que conhecemos hoje, que temos aqui, qual é o nosso modelo exatamente? O modelo que temos desde 1930 e que absorveu como parâmetro a unicidade até a Constituição de 88, manteve algumas características bem particulares, bem básicas, que é o sindicato único por categoria, na mesma base territorial, com uma base
mais restrita do que é hoje, a vinculação indireta do sindicalismo ao Estado, com a intervenção do Ministério do Trabalho, com a formação de juízes classistas, né, na Justiça do Trabalho, o financiamento compulsório do sistema com a contribuição sindical obrigatória e amplo poder normativo da Justiça do Trabalho. Isso de 1930 até a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, inicia a fase de transição para a modernização do sistema sindical, que, claro, ainda não se completou. Alguns traços do autoritarismo anterior foram suprimidos, porém, outros permaneceram. Afastou-se a intervenção e a interferência político-administrativa do Ministério Público, reforçou-se o papel dos sindicatos na defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria, ampliaram-se os poderes da negociação coletiva e foi reconhecido como norma jurídica, sempre com a participação do sindicato. Um pouco mais tarde, depois da Constituição de 88, outras medidas vieram, né, nessa tentativa de abertura, de mais democratização, que foi quando foi extinta a representação classista e o poder normativo da Justiça do Trabalho foi reduzido e ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho para conflitos intersindicais e conflitos de greve. Como se vê, a Constituição Federal de 88 manteve basicamente o sistema da unicidade sindical, o critério de categoria profissional e também o financiamento compulsório. É unânime na doutrina trabalhista que a democratização total do sistema sindical passa pela mudança dessas características residuais. Essas características devem ser modificadas. O que se viu com a Constituição de 88 e mesmo com as mudanças que vieram depois foi uma combinação de regras e combinação de institutos, um tanto contraditórios, muitas vezes. Alguns institutos democráticos e outros de cunho autoritário. Para alguns doutrinadores, ainda, essa mescla, ela só veio aprofundar a crise de legitimidade e de força do sistema sindical brasileiro. Alguns sustentam que é inevitável adequar o sistema à plena liberdade e autonomia sindical, evidentemente sem esquecer a necessidade de se concretizar algumas garantias democráticas para a atuação e o fortalecimento sindical. Claro que não é o propósito aqui aprofundar aqui toda essa estrutura, análise sobre todos os aspectos do sistema sindical atual. O que considero importante registrar é que as principais funções clássicas reconhecidas ao sindicato se acentuaram com a Constituição de 88 e com as demais normas que seguiram. As funções de representação, função negocial e função assistencial do sindicato foram preservadas e foram valorizadas na Constituição de 88. Somam-se a essas funções clássicas também as funções econômico e políticas que, de acordo com a maioria dos doutrinadores, não podem ser suprimidas, reduzidas e cerceadas das entidades sindicais sob pena de profunda restrição às suas liberdades. Então, do que brevemente consegui expor, estruturalmente, os sindicatos hoje funcionam com as mesmas características básicas e fundamentais da década de 1930. Em termos de atribuições e de prerrogativas, aí sim houve ganhos com a Constituição Federal de 88, embora na prática sindical ainda a prática se mostre um tanto confusa e muitas vezes até aparentando um certo desconhecimento por parte de lideranças sindicais, desconhecimento do seu real valor, do real valor que foi atribuído ao sindicato e do alcance das suas ações. Bem, mas o que a lei da reforma trabalhista trouxe de concreto para o direito coletivo e para o direito sindical? Que mudanças vieram dentro desse modelo que, como conhecemos, o que veio de modificação com a nova lei trabalhista? O que veio modifica, afeta a estrutura do direito sindical, afeta a dinâmica da representação sindical.
A CLT, na atual redação, ela trata do direito coletivo, nos títulos 5 e 6 da CLT, e do direito sindical, a partir do artigo 511. Os aspectos fundamentais do modelo adotado em 1930 e preservados na Constituição de 88, como vimos, que é a agregação por categoria, que é a unicidade sindical o financiamento compulsório, estão previstos na atual CLT, e o que a reforma faz é iniciar uma mudança apenas a partir do artigo 545, que é o que trata exclusivamente da contribuição sindical obrigatória, ou seja, não se mexe na estrutura, em termos de definição por categoria, em termos de unicidade. Até porque, para mexer com isso, precisaria fazer uma reforma constitucional, porque esses aspectos também estão contidos na Constituição Federal. Aquilo que não estava contido na Constituição foi mexido pela reforma, que veio atacar o ponto da contribuição sindical obrigatória. Então, no texto da reforma aprovada, manteve-se apenas a primeira parte do artigo que trata da contribuição sindical, que é a parte que falava que as contribuições sindicais elas deverão ser autorizadas pelos trabalhadores. Portanto, com isso, suprime-se a contribuição obrigatória. Os demais artigos dessa parte do direito coletivo e do direito sindical na CLT modificada serão apenas tratados para fazer ajustes a essa forma aqui de alterar, de mexer na contribuição sindical obrigatória. E assim vai até o artigo 604 da CLT. Na sequência, a nova lei passa a tratar do artigo 611-A. Ela cria o 611-A e o 611-B. O 611-A foi inserido para definir quando a negociação coletiva prevalecerá sobre a lei, estabelece um rol de possibilidades, né, de negociação, rol exemplificativo, como já foi dito, e no artigo 611-B, ela estabelece quais direitos não podem ser suprimidos ou reduzidos e define, então, aí o que seria o objeto ilícito da negociação coletiva num rol pretensamente exaustivo, porque fala aí exclusivamente. Na realidade, sabemos já que não se incluiu nesse rol exaustivo várias outras possibilidades de objetos ilícitos, né? Que aqui se limitou basicamente a transcrever os incisos do artigo 7º da Constituição Federal, mas vários outros dispositivos ligados a formas de proteção especial sobre os quais não poderá haver negociação coletiva, isso não está, como se o legislador pudesse excluir, né, a possibilidade de se considerar a ilicitude de negociação em outros pontos. Então, vejam, na sequência, apenas o artigo 614 trata de uma mudança apenas para vedar a ultratividade e, por fim, o artigo 620 estabelece que as condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre a convenção coletiva de trabalho, aqui quebrando a lógica da hierarquia normativa no direito do trabalho, que é a lógica da norma mais benéfica ao trabalhador, né? Então, aqui quebra exatamente essa lógica construída a partir do princípio da proteção, que sabemos se desdobra lá, entre outros, no princípio da norma mais favorável. Bom, esses foram os dispositivos alterados, acrescidos e revogados aqui, que se relacionam com o direito coletivo e o direito sindical. Como se vê, a reforma não apresentou, na realidade, nenhum avanço no que se refere àquelas características fundamentais do modelo que temos desde 1930. Ela suprimiu apenas uma característica, que é a do imposto da contribuição obrigatória, que podemos considerar até, de certa forma, até um tanto secundária, né? Não relacionada com aquela estrutura do modelo que foi adotado no país. A estrutura da década de 1930, ela permanece. Até porque, como falei,
se deveria primeiro mexer na Constituição Federal para depois tocar num ponto tão nevrálgico desse, né, para se fazer a reforma. Então, nesse aspecto, e já respondendo à provocação, se desponta aí um novo direito sindical a partir da reforma trabalhista, eu poderia responder que no aspecto estrutural, no aspecto da estrutura dotada básica, não temos aqui um novo direito sindical. Permanece a mesma estrutura de 1930. Continua o mesmo, né? Ora com uma linha autoritária, ora com uma linha democrática, né, numa verdadeira mescla que, na verdade, acentua mais até a dubiedade que se tem em relação ao próprio modelo, né? Então, uma reforma efetivamente séria e necessária, que assegure a democratização do sistema sindical, me parece que ainda está por vir e deve passar por uma opção clara, uma opção bastante coerente do modelo sindical que nós queremos. Qual é o modelo que se pretende realmente? Me parece que essa é a questão fundamental. Então, resta agora analisar se a revogação da contribuição sindical obrigatória, se o estabelecimento de pontos que, se negociados, vão prevalecer sobre a lei, se a definição de objeto ilícito na negociação, se a vedação da ultratividade, se a possibilidade de negociação direta entre empregado e patrão em alguns pontos, e se as comissões de empregados dentro das empresas, excluindo participação do sindicato, têm o poder de moldar um novo modelo de direito coletivo e direito sindical, ou de lhe atribuir uma característica de um novo direito. Com essas abordagens, então, eu já passo a parte final aqui da minha fala, no sentido, então, de analisar, né, o comprometimento que se terá com a lei da reforma. E aqui eu retomo a pergunta inicial, a perspectiva de análise inicial. As mudanças promovidas pela reforma realmente afetarão, e de que forma poderão afetar as liberdades sindicais? Vimos que a estrutura basicamente não foi afetada, mas e as liberdades sindicais? Essas serão afetadas nos ajustes coletivos? Então, preservada a identidade do modelo sindical adotado no país, inclusive, essas modificações que vieram aqui, inclusive a revogação da contribuição compulsória, me parece que não apontam bem claramente para um novo sistema. Ao contrário, parecem acentuar ainda mais a desconfiguração do modelo originário. Essa mistura de elementos torna mais confusa ainda a identidade do sistema. Esses elementos nem sempre são compatíveis. Alguém já fez essa comparação aqui, e que eu entendi muito apropriada, eu vou tentar reproduzir aqui a comparação que faço com a lei da reforma como um todo, né? Que ela está muito próxima àquelas figuras de Salvador Dalí, né? Aquelas figuras retorcidas, meio descaracterizadas, meio desconfiguradas. A diferença está em que Dalí desconfigurou pela arte, para promover a arte. E aqui, ao contrário, me parece que essa desconfiguração ela vem para acentuar mais essa confusão de identidade, ela vem para realçar as dificuldades de busca de soluções e do tratamento adequado que se deve dar, né? E muito pouco tem de arte com o devido respeito, né? De qualquer forma, se o modelo de sindicalismo não se encontra claramente definido, né, o modelo que se quer não se encontra claramente definido no país, as alterações que vieram, sem dúvida, têm sim o potencial de afetar alguns dos aspectos mais fundamentais da atuação sindical, que é a função negocial e a garantia de plena e livre atuação sindical. A negociação coletiva é um dos meios, dos caminhos mais relevantes, mais importantes, caminhos para a solução de conflitos sociais, altamente prestigiada na Constituição de 88. A Constituição atribuiu à negociação coletiva a natureza de norma jurídica, que vai competir com a lei.
A essa produção normativa, se liga o seu principal sujeito, que é o sindicato da categoria profissional. Se o direito é uma produção cultural dos povos, a negociação coletiva, ao lado da lei, ela cumpre esse papel de produzir norma jurídica ditada pela cultura, ditada pelos usos, ditada pelos costumes de uma área mais restrita e deve mesmo ser prestigiada, como fez a Constituição de 88. Agora, alguns dos aspectos mais relevantes desse meio de produção de normas é a liberdade. É a liberdade que se pode assegurar às entidades associativas. A liberdade de negociar é um dos pontos de afirmação dos sindicatos. É o que leva a uma série de garantias, tanto a categoria, as lideranças e as entidades sindicais. É evidente que essa liberdade não é absoluta. Todos sabemos que há limites na liberdade, né? Os limites estão na razoabilidade, mas para isso há também mecanismos de contenção. De qualquer forma, a legitimação das soluções negociadas somente deverá considerar, aliás, sempre deverá considerar a formação cultural e jurídica do país. Uma solução negociada deverá considerar necessariamente as pressões internas e externas pelas profundas desigualdades culturais, sociais e econômicas que sabemos que temos no Brasil, profundas desigualdades. Por isso, nunca será possível sustentar, com a responsabilidade que o tema exige, que é possível plena, ampla e irrestrita negociação no campo das relações de trabalho. Se existem desigualdades entre os seres coletivos, entre os sindicatos de empregados, sindicatos de patrão, sindicatos de empregados e empresas, se aí existem desigualdades profundas, o que dizer das desigualdades entre o trabalhador, pessoa individual, com o seu empregador, na maioria das vezes, pessoa jurídica, com toda a estrutura que uma pessoa jurídica tem. Por isso, é preciso ter muito cuidado quando se fala no estímulo das negociações sobre a lei. Elas devem prevalecer, devem ser privilegiadas, mas com todo cuidado, com toda cautela, levando em consideração as reais desigualdades que se encontram no campo das relações de trabalho. Então, esse processo deve ser cuidadoso, né? E me parece que as tentativas que vieram de afastar a prerrogativa da função negocial do sindicato me parecem extremamente sérias. E uma quebra no rumo principiológico do direito coletivo e com reflexos, evidentemente, no direito individual do trabalho. A Constituição de 88, ela elegeu o sindicato como legítimo representante da categoria profissional. Ele tem o papel de, nos limites da adequação entre o que foi negociado e a lei, ele tem o papel de intermediador, de papel de negociador, de produtor de normas jurídicas. Então, assegurou-se a ele, com a Constituição, esse processo negocial. Ele é o sujeito desse processo negocial. E a reforma trabalhista, o que ela fez? Ela vem e inverte essa lógica em muitos pontos. Primeiro, porque ela reduz a participação sindical e, por consequência, a liberdade da negociação. Permite, por exemplo, criar aquelas comissões representativas de empregados na empresa, excluindo, vedando expressamente a participação dos sindicatos. Permite a negociação direta entre empregados e patrões, quanto a banco de horas, regime de compensação, regime 12/36, parcelamento de férias, definição de horários de intervalos, acordos diretos entre empregados e patrão que tem curso superior e ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência. Isso vai ter força, a mesma força, isso é uma negociação direta, vai ter a mesma força de negociação coletiva e poderia ter uma força maior do que a lei, do que talvez até o mínimo legal. Segundo, a reforma tenta definir e tenta agrupar num texto todas as hipóteses, ou pelo menos grande parte das hipóteses, em que a negociação coletiva prevalecerá. Como se isso já não fizesse parte da dinâmica, da criatividade negocial no dia a dia. Eu já estou me direcionando ao final. Como se isso já não fizesse parte da dinâmica do dia a dia das negociações, essa criatividade sindical, de absorver
tudo aquilo que pode ir para uma negociação coletiva, né? Me parece que é colocar o óbvio, né? Isso pode prevalecer sobre a lei. Só temos que lembrar que só pode prevalecer sobre a lei, sobre o mínimo legal, o mínimo existencial, aquilo que for melhor do que a lei. Não podemos aceitar que algo pior do que o mínimo existencial esteja numa negociação coletiva. Me parece que esse é um direcionamento que nós temos que ter daqui para frente ao analisar aqui essa liberdade de negociação. E terceiro, também tenta definir objetos ilícitos, né? Tentando, na tentativa de fazer um rol fechado, sem considerar que a vida real, a situação de vida real pode levar a inúmeras outras situações de ilicitude para uma negociação coletiva, né? E pior, com a tentativa aqui de fazer com que o Poder Judiciário sequer possa analisar o mérito dessa ilicitude, que também penso que deve ser objeto aí de grande preocupação, né? De análise profunda aí dos magistrados para ver até que ponto isso também não é esse o ilícito, né? E suprime também, um ponto fundamental, é a contribuição compulsória, antes de se permitir uma profunda reforma na estrutura, nessa estrutura antiga de 1930. Como retira uma contribuição compulsória que, historicamente, os sindicatos vinham fazendo de um momento para outro, sem dar outra alternativa? Como suprime e retira a única, ou a maior, ou muitas vezes a única condição de subsistência da maioria dos sindicatos? É claro que mudanças eram esperadas, é claro que mudanças são necessárias, mas seria necessário primeiro criar condições, dar condições alternativas para depois promover uma mudança tão profunda nesse sentido. Então, suprimir exatamente aquilo que é fonte, que há muito tempo estava dando suporte financeiro, sem propiciar meios alternativos, ainda que momentâneos, transitórios, significa fragilizar profundamente a instituição e impedir a sua livre atuação nesse aspecto. Entendo que a liberdade sindical aqui ela está profundamente afetada por essa mudança. Então, é preciso ficar muito atento, porque as restrições à atuação sindical parecem que não se concluíram aí com essa reforma. Recentemente nós vimos aquela lei, essa lei que aprovou o trabalho dos domingos, o funcionamento aos domingos dos supermercados, algo que antes era, claro, profundamente discutível, mas exigia a participação sindical. O sindicato estava ali na negociação para avaliar, para verificar e para autorizar. Agora, o sindicato não é mais necessário nesse ponto. Então, o receio é que isso tenha sido apenas uma porta, uma janela, uma porta, e temos que tomar muito cuidado com o que vem daqui para frente, porque outras mudanças virão, certamente não para fortalecer, né? Do meu ponto de vista, pelo menos. Então, já tentando aqui concluir, os sindicatos devem também ficar atentos, porque tem muitos poderes dados pela Constituição Federal, só que esses poderes também não podem levar à renúncia de direitos mínimos, né? Vamos voltar à função negocial, a função do sindicato, que é promover a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e não o rebaixamento, né? Então, há o risco aqui, porque não se pode tomar o discurso da valorização da negociação coletiva como disfarce para legitimar a redução de direitos e mais precarização ainda do que a lei trouxe, né? O mínimo existencial, me parece, que deve ser preservado numa negociação coletiva, né? Independente do rol que aparece ali no artigo 611-A, mas deve ser preservado. Acho que os sindicatos de trabalhadores devem lutar para tentar obter equivalência de condições com os outros sujeitos do processo negocial. Como o ministro Maurício Godinho Delgado mencionou, essa equivalência significa que os sindicatos devem apresentar solidez e consistência, ter estrutura organizativa relevante, além da efetiva representatividade, e também defende que sindicato frágil e sem representatividade consiste na antítese da ideia de sindicalismo. Então, claro, houve enfraquecimento do sistema sindical, especialmente com a retirada abrupta da contribuição obrigatória, repentina, mas é preciso reagir. Aqui é preciso reagir no sentido de encontrar a solução adequada, né? Então,
concluindo, embora não se possa sustentar que há hoje um novo modelo de direito sindical depois da reforma, do ponto de vista estrutural, é preciso reconhecer que as mudanças foram significativas, é preciso tentar recolher do que sobrou, né, com a supressão dessa importante fonte de renda, e é preciso usar a função negocial para a sua real finalidade, que é a emancipação, que é a promoção e a elevação das condições de vida dos trabalhadores. Talvez desta forma os sindicatos consigam ter a representatividade necessária, ganhar a confiança da categoria para que a categoria queira, a partir de agora, contribuir sim com o seu sindicato, porque ele vai elevar a minha condição de vida, a minha condição social, né? Tanto social, financeira, social, jurídica, enfim, para que se possa reconhecer o sindicato como seu efetivo representante. Eram essas as considerações. Desculpa pelo excesso.